E o último, gente, desses fatores que nós vamos falar hoje, são os fatores psicológicos. Então, os fatores psicológicos são aqueles que fazem com que a gente tenha lá no nosso íntimo, né, vontade de consumir um determinado produto. Muitas vezes a gente não sabe nem por quê, mas a gente se sente motivado a consumir determinadas coisas. É, Tem vários autores que colocam que o que decide uma compra, o que decide um processo de consumo é o nosso subconsciente. Tá? Então, quanto mais eu conseguir atingir o emocional das pessoas, melhor, porque dessa forma eu vou fazer com que ela esteja cada vez mais sensibilizada àquilo que eu, no caso, estou oferecendo. Por isso que a gente vê algumas empresas fazendo propagandas assim fantásticas que tocam lá no fundo, né? As empresas de carro, o que que elas fazem hoje? Elas fazem o test drive, então você vai lá e vai andar no carro. Por quê, gente? Porque isso vai estimular em muito o seu fator psicológico, o seu campo de decisão, que é justamente o psicológico. A partir do momento em que você entra dentro de um carro, dirige, sente todo aquele ambiente, aquilo ali toca no seu emocional. Você fica totalmente motivado a comprar aquele produto. Algumas instituições de ensino oferecem uma aula teste, uma aula inaugural, porque para você estar ali com um professor, geralmente eles colocam os melhores professores, né? Então você vai, tem uma aula, pô, é isso mesmo que eu quero. Tudo isso está ligado ao nosso fator psicológico, que é o fator que decide pela compra. Então, gente, todo o nosso processo de decisão, ele vai passar pela nossa percepção em relação a cada uma das coisas que estão sendo mostradas para a gente, tá? E isso, né, essa percepção e esse processo de decisão, ele passa pelos nossos 5 sentidos, que é a audição, o olfato, o paladar, o tato e a visão. Cada um desses pontos, ele tem uma influência nesse processo. Por isso que às vezes a gente está também em um determinado, passando numa rua, né? E aí você passa na frente de uma lanchonete, por exemplo, e você sente o cheiro, digamos assim, do salgado que está sendo feito lá dentro, do café que está sendo feito na padaria. Você sente vontade, aquilo ali te dá vontade de consumir. A gente passa na frente de lojas de perfumes, o que que tem muitas vezes lá? Tem uma série de perfumes para você poder experimentar, porque aquilo ali vai estimular, com certeza todo mundo já passou por isso, vai estimular a sua necessidade, o seu desejo de comprar aquele produto, né? Então tem muitas vezes uma pessoa borrifando no papel, te entregando, tudo isso é para estimular o quê? A sua decisão em relação à compra. As decisões que nós tomamos, elas vão passar sempre por esses pontos, que é dos nossos 5 sentidos. Então é importante a gente perceber como que essa percepção que, como eu falei, a gente tem através dos nossos 5 sentidos, como que cada uma delas influencia o fator de decisão. Então, o paladar, ele é responsável por 1% desse processo de percepção. O tato, ele é responsável por 1,5% desse processo. O olfato, 3,5%. A audição, 11%. E a visão, gente, pasmem, 83% de responsabilidade em relação a esse nosso processo de percepção das coisas e, consequentemente, de decisão em relação àquilo que a gente vai, no caso, consumir. Por isso que a gente vê, né, nos mercados e nas propagandas, e aonde a gente vai nas vitrines de shoppings, coisas extremamente belas, extremamente bonitas. A gente muitas vezes pega uma embalagem de um produto, a gente tem dó de jogar aquela embalagem fora, de tão bem feita que ela é, de tão bonita que ela é. Muitas vezes eu tenho certeza que a embalagem ela é mais cara do que o produto em si, né? Embora a gente vai ver mais para frente que a embalagem também faz parte do nosso produto. Mas a gente tem às vezes até sente pena, né, de jogar uma determinada embalagem fora. Então os produtos eles vêm encapados, eles vêm embalados assim de uma extrema beleza e qualidade
que é justamente para motivar a nossa percepção e, consequentemente, a nossa decisão em relação à compra. Aí fica uma dica, né? Como é que está o nosso ambiente? Como é que os nossos produtos são embalados? Como é que eles são entregues para, né, o mercado consumidor? Então, vale uma grande reflexão em cima desse ponto aí. Uma coisa que também é muito forte dentro desses fatores psicológicos são os chamados gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é como se fossem comandos que são dados para o cérebro das pessoas que vão fazer com que elas se sintam motivadas a consumir um determinado produto que está sendo oferecido, uma determinada marca, ou saber mais a respeito de uma determinada empresa. Então, os gatilhos mentais, só dando uma pincelada aqui, rapidamente, porque isso é motivo de uma outra aula, eles dão esse input, esse start nas pessoas. Então, tem um gatilho mental, por exemplo, da reciprocidade, que diz o seguinte: toda vez que você recebe alguma coisa de alguém, você se sente na obrigação de retribuir aquilo. Então, muitas vezes, em determinados locais, nós ganhamos alguma coisa de uma determinada empresa. Qual é o objetivo? É fazer com que a gente retribua aquela ação com uma ação de compra. Muitas vezes a gente está numa determinada situação de compra e venda e o vendedor vira para a gente e fala assim: olha, aproveita essa oportunidade porque é só até hoje. Amanhã a tabela vai virar. Né? Então ele está usando aí um gatilho mental, que é o gatilho mental da escassez. Ou seja, se você perder essa oportunidade hoje, amanhã você não tem mais. E a gente se sente muito motivado, porque parece que tem alguma coisa lá na cabeça que fala assim: ó, você não pode perder essa oportunidade não, vai lá e compra e adquire. Porque se você perder essa oportunidade hoje, amanhã não tem mais. Então tem vários gatilhos que são utilizados, que tem justamente esse objetivo de motivar o processo de compra. Então, isso é muito utilizado por várias empresas e funciona, e tem um poder assim muito grande dentro do nosso cérebro. Tá? Então, esses são os 4 fatores que influenciam diretamente no nosso processo de decisão: o fator pessoal, o fator cultural, o fator social e o fator psicológico. Beleza?